Boa tarde, doutor. A gente quer saber se o Stanley Gabriel, ele ainda se encontra nas dependências da cadeia pública de Altos ou se ele já saiu de lá e já foi para a casa da família. Boa tarde. Boa tarde. A decisão liminar no habeas corpus foi proferida no final da manhã de hoje e ainda possui um trâmite para que seja expedido o alvará de soltura mediante monitoramento eletrônico. Ele já recebeu a informação, doutor, que a qualquer momento ele vai ser colocado em liberdade? E se recebeu, de que forma ele deve ter reagido? Assim que foi noticiado, a decisão que desclassificou o crime na modalidade de dolo eventual para um crime culposo no trânsito, nós informamos que, possivelmente, diante da incompatibilidade da prisão cautelar com a nova imputação, ele fosse ser beneficiado com a sua liberdade provisória para aguardar o trâmite processual nessa nova imputação em liberdade. E de que forma, doutor, ele vai ter que aguardar, então, os próximos passos, então, do processo? Ele vai ter que utilizar, digamos, uma tornozeleira eletrônica, vai ter que cumprir algumas medidas cautelares? A Justiça impôs esse tipo de condição? Sim, o Poder Judiciário de segundo grau, ao conceder a medida liminar em habeas corpus, determinou que, além do relaxamento da prisão, fossem impostas medidas cautelares diversas do cárcere, como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de se ausentar da comarca de Teresina sem autorização judicial, bem como o recolhimento domiciliar noturno e a utilização de monitoramento eletrônico, pelo menos até o julgamento do mérito do habeas corpus. Então, no caso, como exemplo do companheiro dele, o influenciador Louquinho, que compareceu a alguns locais públicos, em eventos, inclusive, e causando, inclusive, até inclusive a indignação de algumas pessoas da sociedade. O Stanley, então, não poderá acompanhar o Louquinho em alguns eventos como este, já que ele vai ter que cumprir essas medidas cautelares. Sim, em relação ao Stanley, foram previstas essas medidas cautelares que ele deve obedecê-las sob pena de revogação da liberdade. Então, a expectativa da defesa é para que daqui a quanto o Stanley tempo ele seja colocado vai poder gravar vídeo com o Louquinho? É uma decisão judicial que deve ser cumprida imediatamente, Então, após a sua expedição, deverá ser encaminhado ao sistema prisional onde ele se encontra para que seja dado cumprimento, caso não haja um impedimento em razão de outros processos. Olha, o Beto Rego acabou de fazer uma pergunta lá do estúdio, eu vou retransmitir ao senhor. Obviamente, o Louquinho, ele é muito conhecido, o Stanley também se tornou conhecido por meio das redes sociais. Após tudo o que aconteceu, o próprio acidente, após o processo lá dos jogos de azar, deste caso agora do atropelamento, o Louquinho se manifestou algumas vezes pelas redes sociais. Neste caso, o Stanley, tendo que cumprir medidas cautelares, ele também vai poder aparecer em algumas postagens nas redes sociais, ou isso não foi questionado lá no documento da Justiça? Não há nenhuma vedação nesse sentido, Ele pode ter sua vida social respeitando as medidas cautelares que lhes foram impostas normalmente. Então, essa questão de postagens nas redes sociais é um direito dele, inclusive. Inclusive, nós temos daqui a pouco uma reportagem que gravamos com a dona Luísa Ribeiro, que é a mãe da Marli Ribeiro, uma das mulheres que morreu no atropelamento, que ficou uma criança, uma menina de 9 anos de idade. A Justiça, então, determinou o pagamento, então, de um valor de R$ 880, referente a alimentos para a criança. Mas também tem lá um prazo para que a defesa possa apresentar, recorrer de alguma forma. Como que a defesa fala sobre isso? A defesa vai recorrer ou vai obedecer essa determinação que já chegou? Esse processo de natureza cível, ele está sob os cuidados de um outro patrono, Uma advogada da família dos acusados assumiu esta defesa na esfera civil. A nossa participação na sua defesa se restringe ao processo de natureza criminal. Ok, olha, Beto e amigo telespectador, conversamos aqui com o doutor Leonardo Queiroz, ele está aqui ao lado do doutor Jairo Brandão, Jairo Braz, que são dois dos advogados que compõem a banca de 4 advogados que fazem a defesa do Stanley Gabriel e também do Louquinho. Ainda tem mais, como o doutor Leonardo disse, tem também uma outra advogada que
é responsável por outras questões em relação ao processo. Beto, se você tiver alguma pergunta do estúdio, eu posso retransmitir aos mesmos, senão a gente comunica aos telespectadores que mais informações a gente vai repassar ao decorrer da programação, Beto. Pergunta aí para o doutor se o Louquinho, né, o Louquinho tá feliz aí com essa decisão? Demonstrou felicidade aí com essa decisão? Ok. Doutor, o Beto tem mais uma pergunta lá do estúdio. Obviamente que a defesa e os próprios réus do processo estavam esperando que acontecesse um momento como este, né? Como a soltura do Stanley Gabriel. O Pedro Lopes, o Louquinho, ele já tomou conhecimento dessa decisão judicial por vocês? Porque pelas redes sociais, pela mídia, já pode ter ficado sabendo. Mas por vocês já falaram com ele? Ele demonstrou algum sentimento, talvez, de felicidade em saber que o companheiro vai voltar para casa? Sim, ambos os réus estão, desde o início desse processo, bastante apreensivos com toda a situação. E com essa novidade processual, que se tornou a desclassificação de um crime doloso eventual para um crime culposo, já havia essa expectativa da soltura do Stanley em razão da incompatibilidade da prisão cautelar com essa modalidade de acusação. Chico, indo então, para o homicídio culposo, qual é a penalização? Pergunta pro doutor, qual é a pena que ele pode pegar, porque vai para a esfera do homicídio culposo, né? Ainda que mediante medidas cautelares, e agora, a partir deste momento, o foco se torna a sua defesa no processo em relação a eventuais recursos que a acusação venha a interpor ou quando houver o trânsito em julgado da desclassificação e o processo for remetido à vara do trânsito, a sua defesa mediante esta nova imputação. Então, doutor, agora com essa mudança de esfera, que deixa então o caso de ser visto como doloso, né, como em relação às mortes e também em relação às vítimas que ficaram feridas, como que a expectativa da defesa em relação com a eventual pena que eles podem ser aplicadas, então, para os autores no processo e como que a defesa pode agir em relação do que for anunciado? Bom, os crimes culposos, eles possuem a pena específica prevista em cada tipo penal, possui a sua sanção e na modalidade em que cada um se enquadrar deverá ser responsabilizado. O Stanley, com relação ao resultado que aconteceu com a morte de 2 pessoas e a lesão de outras, deverá ser responsabilizado nesta modalidade, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que é agravada a conduta, ou seja, a pena ela é maior pelo fato dele não possuir habilitação. Então, esta circunstância, o Poder Judiciário entendeu que por si só não caracterizava o dolo eventual. E assim ele vai ser responsabilizado, não há que se falar em impunidade, uma decisão judicial que observa o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, ela não se confunde com impunidade. Pelo contrário, é a justiça sendo aplicada no caso concreto, mediante as provas processuais, se enquadrando na legislação pátria. Ele pode receber uma pena de quantos anos de reclusão? A pena varia, salvo engano, até 8 anos. Né? É uma pena até um pouco igual ao crime que ele estava sendo atribuído, um homicídio simples no trânsito, cuja pena varia a partir de 6 anos, ou seja, então é proporcional à conduta atribuída a ele, a pena que eventualmente ele esteja sujeito. Pode chegar até 26 anos? Somando-se todas as penas, né, em cada uma das vítimas, é considerado um crime diferente. E fazendo a soma dessas penas, é possível que essa fique bastante exasperada. Agora, pelo fato do Stanley, que aparece lá no processo como quem estava dirigindo o carro, mesmo que sem habilitação, e o Pedro Lopes, que teria permitido o Stanley dirigir, eles receberão penas diferentes? Isso é previsto, certamente? Sim, é o que nós chamamos de individualização das condutas e das penas. Então, mediante a individualização da conduta de cada um, eles deverão ser responsabilizados. E a qualquer momento, então, o Stanley pode cruzar o portão de entrada e saída da cadeia pública? Sim, esperamos que ainda hoje seja dado cumprimento a esta decisão judicial, a expedição da vara de soltura e o efetivo cumprimento na unidade prisional.
Ok, muito obrigado, doutor Leonardo, doutor Jaime, que explicaram para a gente.